Estamos começando o 45º episódio do TilitaCast. Caramba, me surpreendi agora com o número. Quantos dias a gente já veio aqui e trouxe pessoas muito especiais para dividir seu conhecimento, sua experiência, para falar dos seus negócios, para principalmente inspirar você que está aí assistindo a gente a vir aqui também, contar a sua história, falar um pouco do seu negócio e poder inspirar também outras pessoas. A UtilitaCast é um projeto da Utilitar, que é uma marca que existe há 30 anos. A marca que eu criei há 30 anos atrás, com o objetivo de divulgar os negócios da região do Recreio dos Bandeirantes aqui do Rio de Janeiro. Se você está assistindo a gente aí, não é do Rio, não é do Recreio, provavelmente não conhece, mas a gente está há 30 anos aí divulgando os negócios. Fizemos isso durante 23 anos através de uma revista impressa. Há 17 anos fazemos através do portal utilitaonline.com.br e temos também esse UtilitaCast, esse podcast aqui, para ser mais interativo, para a gente também poder fazer o que a gente faz todo dia, mas de uma forma diferente. Hoje eu tenho uma convidada super especial, a Mariana Azevedo. Ela veio diretamente de Belo Horizonte, né, Mari? Exatamente. Delícia, vamos ter um sotaque maravilhoso Vamos, muito desse vai. programa hoje. Mari é uma querida, a gente já se conhece, eu acho que tem uns 2 anos, né, Mari? Sim, E ela é irmã da Joana Azevedo, que também é minha cliente, que é outra pessoa super especial que já esteve aqui, consultoria em exatamente. amamentação, né? Isso, E ela tá exatamente. aqui, ó, nos bastidores hoje, corujando a gente. Mua! E aí eu tive a sorte de conhecer você, né, através da Joana. Foi muito legal, muito bom aí o tempo que a gente tem se relacionado, tem se conectado, tem trocado, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, o que que você tá achando de estar aqui? Dani, agradecer, né, pelo espaço. É sempre uma grande admiração pelo seu trabalho, uma grande admiração por toda a transformação que você promove, né, no meio dos negócios, empreendedoras, sempre fortalecendo muito também uma rede feminina, né, dando espaço, né, e eu acho que isso faz parte muito do que a gente acredita. Então, te conhecer foi um grande prazer. E acho que essa nossa conexão veio muito porque a gente também tem ideais, a gente tem uma linha de trabalho também muito parecida, né? De crenças em que a gente pode, de fato, aportar suporte mesmo, né? Estar junto de outras pessoas. Então, é uma honra estar aqui com você e te agradecer mais uma vez. Ah, eu que agradeço. Já tínhamos tentado, né, uma vez, quando você veio no Rio. É, E não conseguimos, mas hoje estamos conseguindo. Estamos aqui em muito feliz. janeiro de 2026, primeiro podcast do ano. Olha que Então, honra, ó, já hein? Que tá, responsabilidade. tá abrindo aí 2026. E é muito gostoso também quando eu trago, porque aqui, gente, trago pessoas, moradores do bairro, clientes da Utilitar, do portal, clientes da época da revista impressa que voltam e mentoradas. Então, assim, você também tá num time do time do time. Aquele Exatamente. timão, assim, aquele grupo Exatamente. muito querido, de mulheres que eu, né, troco, que eu acompanho, que eu aprendo, que eu passo um pouco meu conhecimento. E eu acho que a nossa identificação veio exatamente porque a gente tem valores muito parecidos, tem Exatamente. propósitos, né, que regem o nosso dia a dia, Uhum. de poder ajudar outras pessoas, de poder se conectar com outras pessoas também e contar um pouco da nossa experiência. Isso. Eu empreendo há 30 anos, e aí são anos aí de experiência, sabendo de todas as coisas que a gente já fez errado, né? E podendo passar para frente, ó, isso aqui não faz, não vai por esse caminho que Papai Noel o Papai Noel, o Lobo Mal te pega, Isso funciona, isso não né? funciona. Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, né? Como que Claro. você começou aí na sua vida profissional, sua formação, como foram as suas experiências, até chegar hoje para a gente poder falar de hoje, tá? Então, eu sou formada em comunicação, né? E sempre trabalhei muito nessa área, muito mais voltada para a indústria, área de mineração, e com foco muito grande em comunicação, diálogo, relacionamento com comunidade, relacionamento institucional. Então, sempre acreditei muito, né, na força que se tem dessa troca relacional.
né? Então, como que a gente pode contribuir com experiências e aprender, e isso é um ciclo maravilhoso. Há 20 anos, então, eu estou nessa grande jornada. Que é É, muito tempo, 20 anos. e hoje, já seguindo, né, a minha carreira executiva de ESG, sustentabilidade, então é um tema que a gente sempre ouve muito falar, né, mas a gente pouco ali tangibiliza, né, pela vasta área, né, que a gente pode atuar. E nessa jornada, trabalhando sempre dentro de corporações, mas também com comunidades externas, e fui sempre me aproximando muito de experiências em relação às mulheres no mercado de trabalho, às mulheres no seu contexto de sociedade, e isso sempre me chamou muita atenção. Então, toda essa nossa conversa, todo esse nosso trabalho, né, que também a gente busca por meio da mentoria, é de fato para conseguir agora a gente olhar também, além de todo o meu trabalho nesse meio executivo, no corporativo, com a minha experiência, poder também trocar um pouco mais com as mulheres e como que eu posso levar toda essa crença, essa vontade de, assim como eu tive meus espaços, eu também, né, dar espaço também para outras mulheres e a gente poder construir uma rede de conexão mais forte, né, de maior referência. Então, vem muito dessa minha trajetória. E qual foi o meu ponto ali muito de virada? Quando eu faço uma reflexão da minha carreira, né, de todas as oportunidades que me foram dadas, eu vejo que as primeiras referências que sempre me vêm são homens. Verdade. E eu sempre trabalhei muito com muitas mulheres. E isso me intrigou muito, né? Então eu percebo que foram homens que me deram os primeiros espaços, me guiaram para caminhos, né, no mundo corporativo muito masculino, né? Total. Como que a minha presença feminina, né, o meu potencial feminino, como ele fazia diferença e qual caminho era, né, para essa diferença. Não que eu não tivesse tido mulheres, né? Tive mulheres que depois eu fui conquistando esses espaços, mas isso é muito recente. Quando a pauta feminina começa a vir ser falada, né? Com mais abertura. Sim. Mas lá atrás, né? Isso não era pouco falado. Nem mesmo as mulheres se colocavam tanto nesse espaço de fala. Então foram homens que me deram espaços. E eu acho que hoje a gente tem uma grande oportunidade para que as primeiras referências de mulheres sejam outras mulheres. Então Virar o jogo, né? exatamente, exatamente. As primeiras inspirações de liderança, né? E eu Isso. estava pensando nisso um outro dia, em algumas é, dinâmicas que eu faço, e eu fiz com 3 mulheres recentemente, e a gente colocava exatamente pessoas que são sucesso, que são referência de sucesso. E das 4 que eu me incluo, 10 eram homens, eram masculinas. Então a gente tinha poucas mulheres para se inspirar, quer dizer, ou poucas mulheres nos inspiraram porque eram menor quantidade, enfim, isso precisa ser modificado, já está sendo modificado. Sim. E quando eu entendi um pouco seu propósito, né, seu objetivo de vida, porque vai além do que é o trabalho do dia a dia, Uhum. né, É, tá em outra esfera. é. Eu vejo você como uma executiva, como uma mulher líder, mas que tem uma pegada de acolhimento para outras mulheres e que chama atenção e que as mulheres se inspiram em você, né? O pouco que eu tenho de relacionamento com você, com o seu dia a dia,
né? Mas eu entendo que você é essa referência. Já falamos sobre isso algumas vezes, né? A inspiração lá do dia a dia, você está sempre super arrumada, super linda, e ao mesmo tempo também está toda descabelada, correndo e, e cuidando da É, saúde, e está viajando a trabalho, está viajando, curtindo. Então, todo é. esse dia a dia, todo esse estilo de vida, isso também inspira. Não é só ali. é, no trabalho, né? Uhum. Nos projetos que realiza, né? E isso também, a gente também não tinha espaço para Não. mostrar, né? As redes sociais fizeram com que a gente conseguisse trazer um pouco do nosso dia a dia para que se aproximasse das pessoas de uma forma diferente. E você, quando percebeu que você tinha esse papel, que você era destaque em relação a outras pessoas, por ser uma pessoa de referência, o que que você imaginou? O que que você achou? Como que você percebeu isso, na verdade? Foi muito engraçado, porque sempre foi um desejo e eu sempre acompanhei muitas outras mulheres, né? E observando o que que aquela mulher tem que me chama a atenção, né? Eu acho isso é uma crença que eu tenho e é uma, de fato, uma prática que eu levo no meu dia a dia, né? Olhar para o que a outra mulher tem que me chama a atenção e que de alguma forma eu posso compor, posso fazer uma reflexão. Então, isso sempre fez muito parte ali. Mas teve um determinado momento, e foi justamente nas redes sociais, eu acho que a gente tem um espaço para aproveitar muito bem, né? Tudo isso que nos é proporcionado por meio Uhum. das redes. E teve uma determinada pessoa que eu já havia trabalhado com ela há mais de 10 anos. Ela me mandou uma mensagem falando que sempre me acompanhava muito e que gostava muito, né, da forma como eu abordava determinadas temáticas, como eu me posicionava, o que eu colocava do meu dia a dia, e perguntou se ela podia me ligar para poder conversar, para saber um pouco como que eu equilibro determinados pratos. E Que legal, né? aquilo ali eu nunca esperava, né? De uma pessoa que eu não tinha contato há muito tempo. Eu falei, olha, assim como outras mulheres me inspiram, eu também inspiro. Que legal, Olha, eu não que sabia disso. imaginava, né? Novamente, né? Mulher, a gente nunca se coloca nesse lugar de que a gente é referência, né? E não, e não temos que fazer coisas grandiosas, de grandes viradas. O grandioso já é o nosso dia a dia, o nosso equilíbrio que a gente tem dos múltiplos papéis que a gente exerce. Então, isso é Outro maravilhoso, dia eu né? estava falando, só de existir já dá uma canseira. Oh, Então, assim, exatamente. ser quem a gente é já cansa, É, porque são muitos papéis mesmo, né? é, A mulher é, realmente acaba é. estando muito se colocando. Eu acho que porque nós não tivemos durante muitos anos espaço, acaba que nós estamos dando uma exagerada, porque a gente quer também muitas coisas ao mesmo tempo. Acho que isso foi reprimido durante Tanto muitos tempo. anos, né? E tem uma outra coisa, quando a gente gosta muito do que a gente faz, acaba que isso vai se potencializando. É, Então, é. você percebeu que inspirava outras pessoas através das redes sociais mesmo, né? E não só no trabalho, né? Sim, E não só relacionado a trabalho, mas relacionado a uma, a uma composição de vida, né? Que a gente acaba se eu expondo, super mas admiro, acho o máximo. Não é? Não, fazendo atividade física e trabalha pra caramba e consegue encontrar um tempo e é priorizar. tia, e é madrinha, É, né? É e a esposa. esposa, e viaja, e faz, estuda. Isso é muito legal. Porque a vida real, ela traz muito mais conexão, né? E mais proximidade. Muito mais do que É, o projeto em si que a gente exatamente. faz. Muitas vezes as pessoas nos querem por perto por nós sermos quem somos e não somente por aquilo que a gente produz, É isso. né, no trabalho. É Isso tem isso, um peso, porque né, Mari? é, e é,
É a vida como ela é, né? É, A gente hoje tem tanto esse debate, né, de que as redes sociais também trazem uma vida que não existe. Quando a gente olha para a vida que existe, a gente se reconhece naquele lugar. verdade. Então a gente sabe que não tem que dar conta de tudo o tempo todo, porque não é assim. E o que a gente dá conta é maravilhoso, já é muito. É. Então, uma mulher falando isso para outra, se reconhecendo nisso, numa postagem de hoje não deu para treinar, hoje o trabalho não foi como eu esperava, porque assim é a vida, É. né? As mulheres se cobram tanto de que tudo tem que ser perfeito, que é diferente da forma como o homem se coloca nesse lugar. É, e quando ela vê uma outra mulher falando que teve um dia que falhou, né? Ela, ó, então Eu também eu posso. não, isso não é tão vulnerável assim, né? É parte do dia a dia. Então acho que eu acredito que é por aí, sabe, Dani, que a gente pode buscar transformações e conexões. Então eu sempre vou falar muito de conexão, porque eu acho que isso é muito forte, né? A gente ir criando esse elo entre as mulheres mesmo. Sim, e isso é que realmente faz a diferença, né? Faz. Eu sempre digo que o conteúdo, a nossa experiência e a parte técnica do que a gente sabe fazer, muita gente sabe fazer. Inclusive, Exatamente. a gente pode também entrar na internet, pesquisar, pode Sim. fazer um curso, mas Uhum. o como fazer aquilo ser possível, É, né? é. Então, você tem aí, nos últimos anos, se dedicado a desenhar, né, um projeto para mulheres, para ajudar as mulheres, através de palestras, Uhum. treinamentos, comunidade, Uhum. mentoria, enfim, são N possibilidades, né? Isso. Eu já disse para você e costumo dizer que não importa o formato, importa o propósito, né? Exatamente. Aonde a gente vai, e por que que a gente quer ir e aonde a gente pode ir com aquilo que a gente está fazendo. Porque os formatos são muito variáveis, né? Quem Uhum. imaginava que eu, depois de 30 anos, estaria num podcast, né? Começando lá com a revista impressa, jornalista, né? Não, era uma outra vida. Então, assim, mas o propósito é o É, mesmo. é. É a conexão entre quem precisa de um serviço e quem tem o Uhum. serviço. É a conexão entre pessoas que empreendem, que podem se ajudar, né? É a divulgação do que acontece na região. E hoje os formatos são variados, né? É, é. E essa coisa do ir e voltar também que existe, né, no mundo, né? Isso não é mais moda, daqui a um tempo isso volta a ser muito legal. E depois vira E, um outro é, formato. É. então hoje você tem, né, desenhado um projeto Uhum. que ainda vão ter formatos diferenciados para Exatamente. ajudar outras mulheres. E o que que você espera, de fato, transformar na vida delas, ajudar elas a transformarem a vida delas? O que que você espera com esse projeto? Para mim, o grande ponto ali mesmo de transformação do que eu acredito é das mulheres terem uma consciência da necessidade que a gente tem, da importância que a gente tem de ser referência e abrir espaço tanto para ser referência como ser referenciada. A gente hoje com esse tema, né, de mulher, eu falo muito também do mundo corporativo, muito também pela minha rotina. Então a gente vê mulheres alcançando espaços importantes, né? E o grande ponto para mim é uma mulher, quando abre espaço para outra, ela não vai perder espaço. Ela está ampliando o território. Então, é esse o ponto, né? O projeto, ele é para a gente poder trazer a consciência, a intencionalidade da referência. Então, uma tá avançando, vamos colocar mais uma aqui do nosso lado, e isso vai montando uma rede de mulheres que vão avançando juntas. Então, esse é o grande propósito, né? Independente do nicho, independente do mercado, independente da posição, do cargo, olhar para a mulher que está do seu lado e falar: vamos comigo? Né? Qual que é o seu desejo? Onde você quer chegar? Como que eu posso te ajudar? Vamos juntas? Porque a gente sempre vai ter é, algo para ensinar
ou para ajudar a outra a dar o próximo passo. É esse o grande propósito, sabe? A grande transformação que eu realmente espero. Muito bom. Ah, estou assim. Eu já estou animada desde sempre, né? A gente está É, construindo isso aí com muita calma, é, né? é. Dividindo o seu tempo do mundo Sim, corporativo, que é puxado, sim. né? E que você tem muitos compromissos. Uhum. É, de fato, é uma coisa nova também para mim, porque todas as clientes, todas as mentoradas de cara, elas já têm um negócio logo no início, quando chegam, já estão empreendendo num negócio, ou estão abrindo um novo negócio, assim, tipo ontem. Ah, Às vezes é ontem, tipo assim, eu preciso de ajuda porque eu abri ontem e eu quero começar e eu ainda não comecei do jeito que eu acho que é o ideal. Então a gente tem caminhado nesse sentido, né, de muita troca e quero deixar claro que eu também aprendo muito com você. Não existe a gente passar conhecimento sem a gente receber. Isso aí já foi dito, inclusive, por, por um grande educador. E eu queria que você falasse um pouquinho o que que você percebe, tanto no mundo corporativo, quanto em pessoas que você conhece que empreendem, que têm seus próprios negócios, os desafios que essa mulher tem, que elas acabam, as mulheres, nós acabamos às vezes sabotando alguns desejos, uhum. alguns projetos. Que desafios a gente consegue mapear nesse momento? Para as mulheres, tirando a administração do tempo, que aí esse aí é o maior, acho que problema. Você acha que existia um maior que esse, em termos de estatística? Se você pergunta para 10 pessoas, 9, É. eu queria ter mais tempo, eu não consigo administrar meu tempo, eu não dou conta de fazer tudo. Aí eu sempre falo, ó, primeiro você não vai fazer mesmo, então, ok, Uhum, bota isso na cabeça, porque não vai dar para fazer tudo mesmo. Mas quais são uhum. esses desafios que você acha que são mais aparentes ou invisíveis também, né? Sim. Que a gente acaba achando que a É. gente sabe e não sabe. Então, a gente tem, né, a questão de barreira de tempo, isso é fato. A gente tem algumas barreiras e ali no mundo corporativo, a gente tem sempre a questão ali ainda, né, do gênero, tanto é que a gente agora existe uma lei brasileira onde as empresas precisam cumprir a questão da igualdade salarial entre homens e mulheres. Opa, que bom, Então, né? existem, né, essas barreiras e que leis, políticas, isso vem nos ajudando. Mas o que hoje é mais crítico é o ponto que você trouxe, são as barreiras invisíveis, né? E aí é muito relacionado à crença e comportamento. Então, a gente tem muito uma questão, e isso é muito da mulher, e é isso que eu percebo. A gente tem uma questão de uma autocobrança excessiva, né? Um perfeccionismo. A questão da síndrome da impostora, ela hoje é disparado um dos pontos que, inclusive, levam as mulheres em situações de burnout. E a síndrome da impostora, eu vou fazer um destaque dele, porque a gente tem artigos, leituras, publicações que abordam isso de uma forma muito profunda. O que hoje nos chama muito a atenção? A mulher nunca acha que ela basta, né? Que ela nunca é o suficiente. Algumas empresas já fizeram pesquisas e essas pesquisas sempre acabam levando para uma linha em que, quando a mulher quer se candidatar para uma vaga no mundo corporativo ou quando ela quer desbravar um mercado, ela sempre olha se ela se enquadra no requisito na totalidade, 100%. O homem não. O homem, com 50%, 60%, ele fala: é para mim. Eu vou ter uma curva de aprendizado. A mulher, se ela não se enxerga cumprindo todos esses requisitos, ela não encara. Ela não acha que vai rolar. Isso é a síndrome da impostora, né? Dentre muitos outros exemplos. Sim. Então, o desafio que a gente tem é essa barreira invisível que a gente coloca pra gente mesmo.
né? Então, é a gente é, olhar com mais cuidado, olhar com muito carinho Olhar com carinho, e né, se para si mesma, né? valorizar, né? E se valorizar e se colocar nesse lugar de que a gente preenche. Não está bom, mas eu vou fazer e vou melhorando no caminho, né? É, As pessoas têm muita dificuldade, né, de começar projetos, de tocar, aceitar convites, e exatamente. de estar em lugares novos, porque acham que não vão dar conta. Vivencia, tenta ver se no caminho consegue evoluir, consegue aprender e até descobrir o que que é o desafio. Porque muitas vezes o desafio ele é oculto, a pessoa não sabe nem por que que não consegue, né? O Exatamente. feito é melhor que perfeito, É Mari. Eu isso. sou muito do feito é melhor que Eu perfeito. acredito muito nisso, Dani. Falo isso muito Eu para minha só, eu só equipe. fico assim, tipo, eu confio. Muitas vezes a gente precisa se convencer, né, É. disso. Então, Jesus fala assim, não, cara, eu confio no meu Ah, trabalho. é, Não, eu é. confio no que eu vou fazer, eu confio no que eu vou entregar. Aham. Vai dar certo, não sei como. Eu não sei de que forma vai dar certo, mas vai dar. E não tem como, né? A gente tem desafios todos os dias na vida, como pessoa, como profissional e como mulher, e isso acaba se potencializando por a gente se colocar nesse lugar aí que você É, e às vezes colocou. a gente vê determinadas solicitações ali de qualificações, skills, que a gente tem, mas a gente não consegue reconhecer que a gente tem isso, né? Então, tem um exercício importante. E, e essa conexão entre mulheres a gente consegue mostrar para uma outra, olha, você se encaixa nisso, sim. E te enxergo dessa forma, é esse o caminho. Então, isso a gente precisa mesmo, Sim. é uma convicção, sabe? De que a gente precisa alcançar esse espaço e acreditar muito nisso. As suas lideradas pedem muitos conselhos para você? Pedem, a gente conversa. A gente conversa muito, é uma troca, Aham. né? É sempre uma troca. Então, tem sempre muita conversa, muita dica, muitos exemplos de situações vivenciadas, né? De exemplos de uma autossabotagem, correção, às vezes, de uma fala, né? Olha, você diz isso, mas é dessa forma que você tem que se posicionar, porque você está nesse lugar. Então, essa é uma construção, né? Uhum. Isso faz parte de ser liderança. E se hoje eu escolhi estar no lugar de liderança, é porque eu acredito nesse desenvolvimento de pessoas. O resultado, né, de uma corporação, ele vem num conjunto de skills técnicos. O que você falou, né? A gente estuda, isso a gente vai aprendendo, né? O comportamento, o desenvolvimento, ele é muito refinado. Então, acreditar, né? Poder hoje estar numa posição de liderança e acreditar que eu posso ser um instrumento para isso, eu realmente busco esse tipo de construção. Então, as trocas sempre acontecem. Em algum momento você não chegou em determinado lugar porque você era mulher? Ah, Porque você é mulher? com certeza, Você percebeu isso nitidamente? com certeza, com certeza. Um preconceito, né, na verdade, Com, né? e assim, mulher, ou às vezes o jeito que fala, ou a forma como se posiciona por ser mulher. Então, muito, muito. A cada passo que eu fui dando na minha carreira, eu precisei, né? E quebrando paradigmas, observando o contexto, sabendo me posicionar. Certamente tive erros e tropeços, reconhece, vai, ajusta e segue, mas ainda mais trabalhando no meio que é muito masculino, né? Então, acontece, tem bastante exemplo. E no dia a dia, como você equilibra essa firmeza, esse perfil de líder e que tem que dizer o que precisa ser dito e cobrar o que precisa ser cobrado, e o seu
Na verdade, assim, o seu carinho, o seu Uhum, jeito, porque você é mulher, não perder. Como você uhum, mescla essa firmeza e a essência feminina, na verdade. Você é. consegue diferenciar? Agora eu tô sendo muito incisiva, ou agora eu tenho que pegar Aham. mais leve. Você consegue ver isso no teu dia a dia? A gente aprende também, né, Dani? Nós vamos o tempo todo aqui na nossa troca falar de aprendizado, porque é isso. A gente aprende. Eu falo que hoje, né, do que eu cheguei até aqui com esse aprendizado, das trocas que eu tive, das conversas e principalmente das vivências, é, a firmeza e a delicadeza, elas não se anulam, né? Isso tudo se complementa. E aí você começa a entender que ser firme não é ser autoritário, né? Então a gente também tem hoje em estudos de lideranças quais são os modelos de lideranças e a gente vê muito como é possível mesclar formatos de lideranças. Então, ser firme não é ser autoritário, não é ser duro, né? E também ser gentil não é ser submisso, né? E a questão do submisso no âmbito de não apertar para um olhar de resultado ou não ir mais firme, encarar mais um próximo passo de resultado. E quando a gente começa a se conhecer melhor, né, no contexto que a gente está se propondo a atuar, a trabalhar, e entender o que move a gente, aí para mim é onde vem a grande descoberta, que é a gente saber estabelecer limites com muita elegância, né? Porque isso está na essência da mulher. E também a gente consegue tomar decisões com muita empatia. Então, o lugar da mulher, né? O olhar da mulher, ela tem essa capacidade de ser sistêmica, né? E ela consegue sempre ter a suavidade, a humanidade nessa lida dela, né? Aí no mercado de A trabalho. pessoa baixou o máximo o volume e o telefone tá tremendo. Atrapalhei a sua. Não, não. Mari, vou aproveitar aqui para agradecer, né, ao Grupo RM Negócios. Estamos aqui no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, assim, no meio do Recreio da Barra da Tijuca, no limite, na verdade, no Grupo RM Negócios, que é uma empresa que apresenta muitas soluções para um empresário. Contabilidade seguradora, advocacia, imobiliária, registro de marca. Então, estamos aqui no estúdio do Grupo RM nesse momento, aqui gravando esse podcast. Eles são os nossos patrocinadores aqui do TilitaCast. Então, assim, a importância da gente ter apoio para realizar os projetos, né? Da gente pedir ajuda, da gente ter rede de apoio, da gente buscar parceiros para realizar os projetos. Isso é muito importante. Então, quero agradecer ao Tiago, Miguel e Rafael, que são os sócios aqui do grupo, a Milena e a Larissa. A Milena hoje não está aqui na sala, a Larissa está ali comandando ali os bastidores. Então, está sempre aqui cuidando da gente, fazendo com que a gente tenha o melhor programa, me dizendo qual é a edição, falando tá faltando marca parceira. Então, agradecer, porque nenhum projeto que a gente coloca para frente é sozinho, a gente não Não. consegue. Então, aqui está a marca do Grupo RM e outras empresas que são nossas clientes, que são parceiras, que apoiam também esse podcast. Nós presenteamos os nossos convidados com uma sacola que se chama Delivery de Marcas, é onde a gente divulga marcas de outros parceiros. Você já recebeu a sua, depois a gente até mostra. Hoje eu não deixei nenhuma pertinho. Então, agradecer a Bárbara Galdeano, que tem a Clínica Galdeano Odontologia, um projeto de saúde, que é uma dentista nossa cliente, já esteve aqui também, e que ela tem voucher de brinde para você, então é apoiadora do nosso projeto. A Salete, que também é dentista, lá atende lá na Barra, uma atende no Recreio, outra atende na Barra. Inclusive, elas se conhecem e também tem brindes aí para você. A Silvia Bastiana, que é assessora de eventos, que faz também assessoria aqui do podcast.
e está com a gente em todos os projetos. Só que é uma grande parceira, que é a Tarsila, que tem essas 4 marcas aí maravilhosas. Tem um portal chamado Conta Uma, que é um portal como a Utilitar, que conta a história dos empreendedores, que divulga as marcas, e nós somos super parceiros. Então, os nossos clientes vão para o Conta Uma, os clientes de Conta Uma vão para... Então, assim, a gente não precisa se preocupar nem com concorrência nessa vida, porque somos concorrentes, mas somos parceiros. E ela tem 3 projetos incríveis de automação e de sistemas que ajudam o empreendedor. Tem o What's Like, o Hub Like e o Tree Like, então também é super parceira. Nossa, tá sempre aí nos nossos projetos. A Dizzy, que é responsável pelos brindes e pelas nossas sacolas lindas com a nossa marca. A gente fica super Que feliz. chique. É, muito bonitinho, sacolinha personalizada. E a Utilitar, né? Eu não sei se tem mais alguma marca aqui. Hoje não tem. Às vezes tem muitas marcas, às vezes tem menos. Esse é o primeiro podcast do ano, né? Então a gente começa a potencializar. Então, se você está aí e tem um negócio e quer aparecer aqui no nosso podcast e quer trazer a sua marca aqui para a nossa tela e presentear os nossos convidados, me chama no @Daniela Andrade Comunicação, que eu vou dizer como que você pode fazer para apoiar essa iniciativa aqui, né? E eu comecei a falar sobre isso porque eu quero te perguntar sobre o apoio, sobre rede de apoio, sobre realmente as mulheres se ajudarem, sobre esse termo que a gente não para de falar o tempo todo, que é sobre sororidade mesmo, o quanto isso é importante, o quanto isso faz sentido para você, o quanto você também se sente acolhida por outras mulheres, porque nós somos líderes, mas precisamos também disso. E a gente encontra muito isso em outras líderes, mas a gente também tem que encontrar isso em outras mulheres que não são líderes, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é para você essa experiência, essa rede de apoio, quem ajuda você no seu dia a dia para você conseguir dar conta de tudo. Conta umas fofocas, né, pra gente. E, e também o que que você acha, né, Uhum. sobre a importância disso para as mulheres. Porque a gente precisa buscar ajuda. Não adianta a É, gente ficar enrolada e não pedir, é, né? é. Mas muitas vezes a gente também pode oferecer, tá percebendo que a pessoa está precisando de ajuda, né? Uhum. Então a gente também tem que desenvolver, né, esse É, exercício. é. Bom, como a gente falou um pouquinho do início da minha carreira, né, das oportunidades que eu tive, é, eu também fui aprendendo a identificar onde estavam essas redes, né? Quem poderiam ser as mulheres em que eu também poderia me apoiar. É claro que sou cercada de mulheres maravilhosas, né? Na minha família, amigos próximos, na minha equipe. E aí a gente vai identificando e criando, né? Então, esse termo que tanto a gente ouve falar e às vezes não tem uma compreensão, né, de materializar a questão da sororidade, eu falo que a sororidade ele é muito uma convivência que vira uma ação, né? Então, a sororidade, ela é a gente entrar num movimento por uma outra mulher. E é isso, e é o do dia a dia, né? É de oferecer um conselho, né? De ajudar nesse próximo passo, como a gente falou. Então, eu acredito tanto nesse movimento que essa busca do projeto, né, dessa rede de conexões, ela é justamente por isso, né, para a gente ser intencional. E a solidariedade tem muito isso, né? Eu gosto muito de usar essa palavra porque a intencionalidade ela é muito importante. É a gente se movimentar pensando realmente, sabe, de forma estratégica, olhando para outra mulher. E eu fico muito feliz, porque hoje eu vejo muitas redes importantes de mulheres sendo formadas, de mulheres sendo mentoradas. Eu brinco, eu cheguei aqui, Dani, para você com um propósito e um sonho. E vamos correr atrás, né? E isso é muito, muito, muito rico. É ter esses passos que a gente tem hoje. É, de ter as mentorias, de ter os aconselhamentos. São recursos desse movimento de sororidade, que vai realmente construindo e desenvolvendo esse nosso espaço onde a gente pode chegar. Então, para mim,
ter uma rede não é só uma rede de suporte, né? É ali um espaço onde a gente divide influência, divide poder, compartilha desenvolvimento. É uma forma de conexão bem forte mesmo, de propósito. Ontem, Mari, estava falando com uma pessoa que eu não conheço, estava falando pelo WhatsApp pela primeira vez, uma mulher, e ela estava querendo entender um pouco sobre o meu trabalho, sobre o trabalho da Utilitar. Ela veio indicada de uma amiga, e achei tão legal que logo no início, antes de entender o que eu fazia, e sem realmente saber mesmo, estava perdida. Ela falou: então, estou montando um grupo de mulheres empreendedoras e a gente se encontra às vezes para tomar um café, para a gente se ajudar, para a gente conversar o que que uma está precisando da outra, ou para a gente também só relaxar. Então, se você quiser fazer parte, eu achei tão bonitinho. Isso. A pessoa nem me conhece ainda, não sabia nem o que eu faço, não sabe que eu estou nesse movimento há tanto tempo, mas ela, Uhum. de fato, assim, de cara já falou: olha, pode contar comigo. Eu também tenho um espaço se você quiser, né? Então, assim, isso não é hoje tão raro. É muito, acontece muito mais, né? É. Mas eu sou de uma época, né, Mari, que comecei a empreender há 30 anos, que isso não existia. Então, eu não fui à toa me posicionar como mentora. Eu descobri que eu só quis fazer isso para ajudar outras pessoas porque eu não fui ajudada. Era uma dor minha, né? Então, hoje eu percebo que muitos dos projetos que a gente está à frente, das profissões que a gente escolhe e muitos dos negócios que a gente resolve empreender, e aí eu estou falando em termos de Uhum. estatística, que eu sou uma observadora que fico mapeando isso o tempo todo, tem muito a ver com as dores, Uhum. né? Eu descobri isso há 10 anos atrás na minha vida, né? Eu, há 10 anos atrás, descobri por que que há 20 anos eu fazia aquilo que eu fazia. Só descobri há 10 anos. Eu achei que eu fazia por um motivo, mas não, o motivo real eu descobri há 10 anos. E por conta de ter sido uma dor, realmente, Uhum. né? Você vê hoje o que você deseja fazer no seu projeto, o que você faz hoje no seu, na verdade, como executiva, Uhum. como parte de alguma dor sua, ou não. Sim, sim. É, e eu observo que essa dor ela é um pouco mais ampla em cima também de um comportamento. Eu sempre ouvi muito o que me faltava, né? Falta esse desenvolvimento, falta esse curso, Para você ir falta. caminhando na carreira. É, é, e para gente mulher, né, e olhando para a questão da síndrome de impostora, imagina, isso é uma bomba, né? Sim. Então, é sempre Daquelas que explode toda hora. é sempre o olhar da falta. E por que que a gente, mulher, tem que estar no olhar, no lugar do que falta? Né? Falta mais racionalidade, falta inteligência emocional? Não, a gente está num lugar onde tem muita coisa que a gente já compõe, né? A gente compõe todas essas habilidades. A gente tem técnica, tem racionalidade, a gente tem inteligência emocional, a gente tem intuição, a gente tem visão sistêmica. Então, eu também comecei a entender que nos é falado muito do lugar da falta. Eu comecei a não me permitir estar no lugar da falta, né? É, não tenho esse curso, mas eu tenho esse, né? Eu não tenho esse skill, mas eu tenho esse. Então, mudei completamente o olhar do que a gente sempre fala, né? O copo cheio. É, é, parece Não, um isso clichê, traz mas uma não é. paz, né? Traz porque você começa a se valorizar. Sim. E o se valorizar não é tão simples esse movimento, né? Você precisa conhecer, você precisa estar convicta do que você tem ali do seu melhor. E aí a gente começa a ir buscando o que que é esse melhor. Então a dor, Dani, foi muito do que faltava muita coisa. Eu falei, não, não me falta, eu tenho muita coisa. Eu vou trabalhar com tudo que eu tenho Muito bom. e vou desenvolvendo outras mais.
E foi esse o movimento, sabe? Que me fez a virada ali da chave do que era a dor. Muito bom, muito bom. Não. Você vê, são formas de ver a mesma questão, né? É, Diferentes. Eu é. percebi muito tempo depois mesmo. Nem estava querendo perceber isso. Eu percebi. Estava numa palestra e um dia eu percebi. Eu falei, cara, é por isso que eu faço o que eu faço. Eu não sabia. Eu não tinha me dado conta que era um prazer tão grande para mim ajudar as pessoas com aquilo que eu já tinha acertado e errado. E mentorar as pessoas e querer ajudar sempre. Por que eu não tive tanta ajuda? Porque há 30 anos atrás, no mercado totalmente masculino, que era o da Uhum, comunicação, num bairro totalmente novo, uhum, ainda na faculdade, quer dizer, muito inexperiente, né? uhum. Eu não tive essa carreira executiva antes de empreender. Eu comecei saindo da faculdade, né? Então, foi difícil, né? Foi dolorido começar a empreender, formar uma equipe, me tornar uma líder e ter essas responsabilidades que eu tinha, que eu não sabia nem o que eu estava fazendo exatamente, né? E eu acho que isso fez uma mudança muito Uhum. significativa na minha trajetória enquanto profissional, quando eu percebi isso. E em algum momento, você percebeu que Sim, você precisa e sim, deseja ajudar sim, outras mulheres. sim. Quando isso aconteceu e como? O que que fez esse. Sabe, quando você se tocou de falou, nossa, Eu eu, vou eu encarar, né? quero isso. Eu não quero só fazer o tanto que eu já faço. Eu quero inventar mais uma coisinha. É, é, eu sempre gosto muito e sempre vou muito em busca da formação do que é ser a liderança feminina, né? Esse olhar realmente Sim, ali mais direcionado. E o que a gente acaba percebendo muito que o que que se fala tanto no mercado? Que a gente, que as empresas, de uma forma geral, elas precisam usar de artifícios para de fato proporcionarem um caminho para a mulher trilhar o espaço de mercado dela, né? Independente, se é numa corporação, empreendendo. E aí a gente ouve muito, né, essa questão da mentoria, a questão das comunidades, enfim. E sempre uma pessoa e outra na empresa ou num ciclo de amizade, perguntando o que que eu faço, o que que eu penso sobre determinado tema, o que que eu estudo, onde está a minha referência, de médico, inclusive, sabe? Eu falei, bom, a gente tem muita informação, né? A gente entra e o acesso é muito rápido. Mas, às vezes, essa disponibilidade de informação, nem sempre a gente consegue se conectar com ela ali de forma fácil ou de forma mais assertiva para o que a gente acredita. Então, eu pensei o seguinte: se hoje a minha experiência ela também está servindo e ajudando outras mulheres em temas diversos, por que não, então, olhar para isso de uma forma de fato mais direcionada, né? Como equilibrar a vida executiva também com esse espaço, né? Com esse vínculo que pode se estabelecer, né? Ser um meio, ser um instrumento para isso. Então veio muito desses pedidos de conselho, de o que você faz, você não para estava onde você vendendo vai, nada, as pessoas estavam nada. querendo comprar de você. As mulheres querem comprar de você alguma coisa. É, Elas querem saber que médico você vai, é, como é que você faz para dar conta é, de dividir é, a vida pessoal e a profissional, como que você aguenta correr tantos quilômetros. é. Como você aguenta correr tantos quilômetros no outro dia? Tá linda, maravilhosa, trabalhando toda arrumada. Mulherada não quer saber isso? Quer, mas eu falo assim, sou uma mulher como todas as outras, né? Então, eu descobri já alguns caminhos, tem algumas coisas que funcionam para mim, então vamos trocar. Porque talvez você também tenha outras vivências, outras experiências e outras situações
que também vai ser legal para mim, sabe? Uhum. Vai também compor. Mas eu não imaginava, sabe? Eu realmente não esperava que E eu eu tivesse mesma esse tipo falei de... para você isso, Falou, né? Porque a falou. gente se conheceu e aí depois eu fui te acompanhando nas redes e aí eu comecei a falar sobre isso. Falei, acho que as pessoas vão querer saber sim, porque eu quero, por É, que que não, é, não vão querer, né? e Você vira e descobriu que mexe. era uma influenciadora, né? Na verdade, Pois todas é, mas somos, mas exatamente. você descobriu que essa veia aí é, Ah, é, é algo que realmente. é, e nessa visão da influência muito da linha como eu trouxe para você, sabe? É quando a gente abre um espaço, quando a gente amplia o território, isso é uma forma de influência. A influência também ela é troca, né? Sim. Então, vira e mexe, tem alguém me procurando, sabe? Mari, você pode me ensinar isso? Como que você trabalharia essa situação com a sua equipe? Isso é muito bacana, né? E a ideia é essa, Dani, é realmente olhar para isso, estruturar, né, de fato, com metodologias, realmente grupos bem estruturados para a gente poder promover, promover esse tipo de ambiente, independente de mercado, independente de nicho, porque às vezes as mulheres também falam para aquele grupo, naquele grupo eu não me pertenço, né? Eu não tenho essa formação. Não é isso. Não estamos falando de formação, né? Estamos falando de potenciais, independente do Não mercado. é uma mentoria, um curso, um treinamento técnico, né? É, Essa parte técnica não vai ficar com você nesse é, momento. Né? exatamente. É E isso. sobre o autocuidado, né? Porque para você estar sendo exemplo para as mulheres de algumas coisas, é porque você demonstra um autocuidado, um espaço para você cuidar de você e esquecer de tudo, de todos os outros desafios. O quanto isso é importante para você Uhum, hoje na sua vida, como você se divide para dar conta, né? é. E se você se cuida e abre espaço, porque isso é muito bom ou porque isso também gera para você uma satisfação e um resultado, e isso acaba virando um elo, né? Que É. vai circulando e vai entrando na tua vida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre autocuidado. A Ponto de gente. partida ou ponto de chegada, né? Os dois, né? A mulher, ela sempre se coloca num lugar de culpa, né? Quando a gente fala de autocuidado. Não tenho tempo, ou esse meu tempo eu preciso dedicar mais para esse determinado resultado. E o autocuidado, ele fica realmente de lado. Hoje é uma coisa que eu sempre que eu posso, é o tema que eu levo para minha equipe, né? Janeiro Branco tá aí, a gente gravando esse podcast em janeiro, então, assim, tem toda essa Verdade. questão, né, da saúde mental mesmo. E para mim, Dani, se eu não cuido de mim, né, como que eu vou cuidar do outro? Eu acho acredito que esse é o ponto principal. Então, hoje, no lugar de liderança, e se eu busco, né, também ser uma referência, tem que ser coerência com fala e ação. Então, eu preciso praticar isso. Então, eu vou abrindo os espaços, mas foi o que a gente já falou. Tem dia que falha, tem dia que vai do jeito que dá, né? Mas se coloca isso como um propósito, então o autocuidado, ele é, né, ponto de partida nesse sentido, e ele é ponto de chegada, porque também estar bem, a gente promove, isso reverbera. Sim. Então, acho que isso é muito importante. Não tem nada de egoísmo, não tem nada de não estar usando o tempo. Então, treino, corro, busco fazer muitas outras coisas, o skincare, é, olhar para o guarda-roupa, cuidar também da casa, cuidar das minhas coisas. Então, assim, tudo isso é importante. Tudo isso é um autocuidado. Então, não tem como. Não tem como a gente ter bons resultados se a gente não tá bem ali, sabe, firme para poder, de fato,
é atravessar uma jornada. Para você atravessar essa jornada aí diariamente, você precisa dizer muitos nãos. Sim. E a gente costuma dizer, quando a gente diz não para outro, a gente acaba que a gente está dizendo sim para a gente também, né? É. O quanto isso é difícil para você no dia a dia, com a sua equipe, com os seus líderes, porque você tem líderes, Uhum. e o quanto você acha que é mais difícil porque você é mulher. É muito difícil, né? Eu acho que o não, ele é difícil para todo mundo. A mulher, especialmente, ela foi criada para ter muito cuidado com a questão do não, né? Para não parecer rude, para não ter essa dureza que não combina com a questão do feminino. E a gente acaba negligenciando isso e indo para caminhos muito difíceis. É um treino diário, diário. O cuidado de como dizer o não, né? As dificuldades existem sim, mas eu tenho sempre praticado formas de como dizer os nãos. Então, para mim, é a forma, é negociar, né? É não para isso nesse momento, isso pode ser possível no momento tal, ou se é para hoje é dessa forma. Então, quando a gente começa a trabalhar os nãos nessa perspectiva de negociações, a gente vai tendo menos culpa, né? E não sendo enxergada como resistência, como tudo que a gente fala ali é um não, já não é por aí. Então, a gente vai aprendendo, né, Sim, estratégias para poder realmente dar os nãos, que exatamente como você falou, são sims para gente, né? De uma autovalorização para garantir entregas e viver processos realmente mais saudáveis. muitas vezes a gente tem que perguntar se aquela resposta vai ser boa para o projeto que a gente está tocando, É, para a empresa que a gente está à frente, e às vezes não é o ideal para a gente, né? é, Mas é o ideal para o que a gente está construindo, né? exatamente. Então, muitas vezes a gente também tem que dizer não, até para a gente mesmo, né? Porque, Exatamente. não, eu sei que não é o que eu gostaria, mas isso É, vai ser bom. Eu sempre é. falava isso para os meus colaboradores. Pergunta se isso vai ser bom para a empresa. Pergunta. Pergunta para você mesmo. Isso aqui vai ser bom para a empresa? Se for bom para a empresa, provavelmente vai ser bom para Uhum. você também, É, né? é, Para o negócio, para o projeto, porque muitas vezes a gente só pensa assim, o que que é bom para a gente, né? é, é. E às vezes, E aí a Dani, gente se engana, né? Porque às vezes a gente sim, acha que é bom, mas não é. é. Não, e às vezes tem nãos que a gente dá e que às vezes não podem de fato ser acatados. Esse é um ponto que eu também trabalho muito com a equipe. Mas como que a gente pode compor isso? Se muitas das vezes a gente dá um não, mas por situações de negócios nem sempre outras questões precisam de fato serem tocadas, as questões precisam avançar. Mas como então que a gente vai compor isso? Para mim sempre como que se compõe, né? Como que a gente vai delineando esses espaços. Então é desafio diário, Muito. né? Mari, eu quero que você fale agora um pouquinho sobre o seu trabalho hoje de uma forma muito fácil, de qualquer pessoa entender, porque ainda é difícil entender o que É, você faz no dia a dia. Então, eu queria que você explicasse, né? Eu atuo assim, a empresa que eu presto serviço, uhum, que eu estou inserida, eu colaboro desse jeito, o objetivo é esse. Para ficar claro para a gente, né, poder entender. E aí depois eu faço a outra pergunta. tá. Eu trabalho hoje num processo de reparação, né? Então, de uma reparação socioambiental. Então, meu trabalho hoje é estabelecer políticas para atender essa reparação, né? Então, dos diversos impactos que se teve, como que a gente constrói um caminho para restabelecer
questões financeiras, restabelecer as questões ambientais, restabelecer questões sociais, tem toda uma governança, né, no trabalho em relação a isso. Então, eu lidero uma equipe hoje com uma parte específica, tá, desse processo de reparação, onde a gente vai no dia a dia, né, buscando soluções para a gente ter esse objetivo de restaurar a condição de como era antes. De Né? uma determinada região. Isso, é Minas e Espírito Santo, então são muitas comunidades, né? Algumas pessoas realmente envolvidas nesse processo, então ele é muito mais direcionado nesse aspecto. E por isso que a gente fala, né, que hoje, nesse contexto de ESG, de sustentabilidade, onde a responsabilidade social, né, ela é muito cobrada, as empresas são muito cobradas por isso. Então, a gente, com esse processo, a gente aprendeu a dar um passo para frente, né? A olhar olhar como que a gente trabalha prevenções para determinadas situações não acontecer, mas em acontecendo, o que precisa ser feito e com qual celeridade, qual que é o caminho, porque a gente já sabe o que a gente errou, o que a gente acertou, né? Então, e aí a gente vai É, liderando a equipe é nesse pouco caminho. tangível para quem não está vivendo no momento, né? É. Mas acho que ficou uma boa explicação. Mas É, não é simples, né? não. E hoje, né, você está construindo seu projeto aí da Mariana, mentora, consultora, enfim, pouco importa nesse momento o nome, mas de fato uma mulher que vai estar ajudando outras mulheres com a sua experiência, com os erros e acertos, com vontade de oferecer, né, um ombro, um apoio, também emocional, porque não é, não é o que você aprendeu tecnicamente só, né? Isso eu acho que é o que menos Uhum. importa. Então, hoje você tem feito algumas palestras, tem participado de alguns projetos de outras pessoas. Tu quer falar um pouquinho disso? Tenho. Eu, novamente, né, nesses espaços que eu tenho tido, então eu tenho tido oportunidade de avaliar projetos de outras empresas, né, dentro de grupos, por exemplo, de associação de recursos humanos, uma associação brasileira, onde tem projetos de premiações, né, onde as empresas mostram as suas melhores práticas, né, tanto de cunho de inovação, ou de sustentabilidade. Então, avaliar esses projetos, né, sabendo do propósito de uma premiação, isso é muito importante, porque é Nossa. valorizar o que as empresas têm feito. Também tenho sido convidada para poder trabalhar em grupos de mentoria, estão tendo essa oportunidade, né, para ajudar também mulheres que estão entrando em mercado de trabalho, fazendo uma transição de carreira, também a se conectarem com questões técnicas, a se conectarem com questões comportamentais, o que é que tem sido demandado de trabalho. Uhum. Então, também tem sido uma experiência bem importante, bem interessante aí, que vai, né, dando bagagem e cada vez mais ali aquecendo esses próximos passos aí que a gente vai dar. Esse aquecimento, né, faz parte de um processo de posicionamento, Ah, né, da sua marca pessoal, né, sim. do que você vai de fato ter de produto final, Uhum. né, todo esse processo. Ele é um processo de construção e que bom que você está tendo essa oportunidade. Nem todo mundo que começa a desenvolver um projeto e empreender consegue fazer isso com tempo, com planejamento, com envolvimento pré. A gente já brasileiro já vai lá e bom, bota lá e começa. Ah, Então você está tendo está se dando essa oportunidade, você sim. está tendo essa oportunidade, isso é muito legal. E eu tenho certeza, né? Espero que
acompanhe aí todas essas etapas, esteja pertinho também para ver, porque Estaremos com juntas. certeza eu tenho certeza que você já ajuda muitas mulheres e vai ajudar muitas mulheres ainda mais. E até com esses esclarecimentos e com tudo que a gente está conversando aqui, isso também é uma forma de ajuda, porque quando a gente esclarece sobre algo e faz com que o outro tenha um outro olhar sobre algum tema, isso também ajuda demais. Às vezes a gente só precisa ouvir uma fala, uma palavra, Exatamente. né? É. E aquilo ali faz muito sentido, né? A gente está chegando no nosso final de entrevista, TilitaCast, Muito tá? bom. Foi um prazer receber você aqui no 45º episódio. Nem sabia que esse era um número tão fatídico. É importante. Primeiro projeto do ano. E aí eu tenho agora algumas perguntas bem rapidinhas, que são assim, aquelas curtinhas, para a Aham. gente dar uma relaxada agora no Um bate-bola. final e saber um pouquinho mais sobre a sua vida. Ah, fazer uma fofoca, né? Vamos, vamos. Ah, É bom, faz pra parte. dar uma relaxada. Então, você é a pessoa que começa o dia mega organizada ou naquela bagunça controlada? Ai, organizada. Eu Organizada. tenho horário, pro banho, pro que eu vou arrumar, já sei a roupa que eu vou vestir. É tudo bem cronometrado, tudo bem planejado. Você tem alguma mania, assim, para começar o dia? Tipo, eu não Ah, começo meu dia profissional sem fazer tal coisa. eu tenho algumas, assim, o principal ali pra mim nunca deixo de olhar minha agenda, então eu sempre sei as agendas que eu vou ter, se eu vou ter algum problema, tem algum conflito, novamente, né? É uma necessidade desse planejamento, então é um hábito que eu tenho. Quando você tem um problema, um desafio no seu dia, na hora que esse desafio chega para você, você é aqui, bate pronto e já vai logo correndo resolver? Ou você para, respira e pensa muito bem, age muito mais com cautela emocional do que com resolução de problema de fato? É, hoje, quando estoura uma bomba, não Isso, é? O meu primeiro movimento é de chamar pessoas. Então, legal. a solução. Mas, de novo, né? Aprendizado, porque com certeza eu já tive muitos momentos de pegar e já fazer. Então, hoje, tanto é pela coerência do que eu acredito, a primeira coisa sempre chamo as pessoas, né? As pessoas, a minha equipe ali de Divide, né, o coordenação. desafio. Então, olha, gente, tenho essa situação. Qual que é o melhor caminho? Eu vejo e acredito nesse ponto. Procede, não procede? Faz sentido? E aí a gente divide a resolução do problema. Então, é dessa forma dinâmica que eu faço. É porque muitas vezes a gente tem um desafio e a solução está muito próxima, É, muito pertinho, e a gente não é. consegue parar para respirar e ver, né? Então a gente já vai Não. agindo com a primeira coisa que vem e talvez nem seja a solução, né? E às vezes o nosso olhar, ele é de solução, pode ser mais complicado e o outro vai ter um caminho muito mais fácil. Com certeza. E aí é onde você vai descobrindo e vai aprendendo. É uma mulher que te inspira e seja famosa. Uma mulher que me. Famosa. Pode ser na televisão, pode ser no cinema, pode ser na literatura, pode ser no mundo dos negócios. Uma Uma pessoa que mulher você fala assim, caramba, ela é. maravilhosa. É, nossa, tem algumas, mas eu acho que hoje uma que vem assim, não é famosa, né? Eu ia falar minha mãe, você tá falando figura pública. Figura pública. Vamos lá, figura pública, a primeira pessoa que tá vindo muito assim na minha cabeça é a Ivete. E também tem uma outra que é a Bianca. Acho que são mulheres muito fortes, né? Bianca Boca Rosa? É, Ah. é. Mulheres muito fortes que transformaram, construíram e transformaram suas carreiras. Uhum. Tiveram, de fato, que passar por muitas situações, por muitas tomadas de decisões.
Então, cada uma no seu mercado, né? Elas hoje têm um sucesso que, quando a gente acompanha, a gente sabe que tem realmente uma trajetória, né? Então, tem essas duas, assim, que me vêm, sabe? Mais forte. E a sua escolha profissional, ela aconteceu de uma forma muito pensada? Você se inspirou em alguém da família ou alguém que você conhecia para tomar o caminho que você tomou, para escolher a sua profissão? Ou veio do nada? Como é que foi isso? Eu sempre fui muito ligada para a questão de comunicação e essa questão relacional. Então, a escolha pela formação de comunicação, ela sempre foi minha. E o meu trabalho mesmo, né, o meu primeiro trabalho, enfim, e a construção dessa carreira, ela veio muito a um exemplo do meu pai. Então, meu pai é de um mercado de mineração, mas eu ouvia muito lá, quantos anos atrás, ele falando de que precisava ter respeito, né, com a comunidade que a gente estava trabalhando, né, Ah, que com o legal. outro. Eu falei, meu, que é isso que ele está falando, né? Respeito é certo que a gente tem que ter, mas em relação ao que ele está falando? E aí eu fui buscando entender do, o que representava isso, né? E aí foi onde eu descobri, né? O que hoje a gente chama de responsabilidade social, onde a gente chama de fazer um trabalho para se ter uma licença, né, social para estar num determinado lugar, para implementar um determinado projeto. E isso veio dele, né, um geólogo que Olha não que tinha essa massa. formação de responsabilidade social lá atrás, né? Isso não era tão tangível, mas ele tinha princípios, né, para poder trabalhar nos lugares que ele sempre trabalhou. Então, esse meu caminho veio muito desse exemplo dele. Muito legal. Uma pessoa importante na sua vida, demais, né? Bastante. Mari, durante essa tua trajetória, né, e trabalhando, né, atuando diretamente com a responsabilidade social de uma empresa, né, de um negócio, e de quanto isso impacta uma comunidade, você consegue imaginar que o que você pode fazer para ajudar empreendedoras que têm seus negócios a se preocuparem, a terem responsabilidade social, a se preocuparem com projetos, a se preocuparem com o ecossistema onde elas estão inseridas? Você consegue imaginar você ajudando elas nesse sentido também? Ah, com certeza. Com Que isso certeza, seria porque muito legal, né? independente de porte, né, Sim, da eu estou falando empresa, até do uma eu projeto, empreendedora. tem. É muito importante ter esse nível de consciência, porque certamente qualquer negócio, Sim, ele traz impactos, né, e impactos positivos. Então, como você pode melhor usar esse espaço do impacto positivo, né? Da responsabilidade social do seu empreendimento. sim. E isso nós estamos falando é, de relações, de diálogo, de comunicação, de questões trabalhistas, Sim. né? Então tem um campo muito amplo de necessidade para esse olhar. Com certeza, eu acredito muito, né? É, é, independe do negócio, independe de porte. Muito bom. Mari, acabou, Ah, Mari! foi Ah, eu quero que ótimo. você olhe para aquela sua melhor câmera lá e deixe uma mensagem para as pessoas que te assistiram até agora. Se você entrou agora e está assistindo só esse pedacinho, volta, que tem muita coisa legal. Se você gostou, indica para os amigos. Se você não gostou, indica também para os inimigos. Duvido que você não vai gostar, mas se você não gostar, é, eu queria que você deixasse uma mensagem final, né? Um pouco falando sobre a sua experiência, que é estar no TilitaCast. Então, acho que é importante você deixar aí essa sua contribuição, até para a gente contar para outras pessoas. E
uma mensagem final para as pessoas que te assistiram ou que vão só pegar o finalzinho, uma frase importante que você carrega para o seu dia a Uhum. dia, uma mensagem final, assim, para a vida. Como dizem as minhas filhas, para a vida. Para a vida. Bom, primeiro, estar aqui na UtilitaCast é uma honra, né? É um espaço muito genuíno, muito acolhedor e é uma experiência incrível. Poder né, ser dada a voz, poder falar um pouco da experiência, poder compartilhar, né, crenças, poder compartilhar opiniões e um ambiente de muito respeito, né? E sem dúvida nenhuma, um espaço onde eu acredito muito, né, que promove grandes transformações. Então, esse é o grande legado que a Dani, né, o Utilitar Cash, podcast, né, o Cash, traz aqui para a experiência de estar aqui hoje. Ah, obrigada. E em relação à mensagem, é uma mensagem também que certamente a gente já ouviu em muitos lugares, mas para mim isso é o que me motiva todos os dias. Então, é a gente ter certeza que a gente tem o poder de ser única, né? Nós somos muitas mulheres, mas a Mariana ela é única, né? Você é única. Então, quando a gente se enxerga nesse lugar de poder, de ser única, né, e de ter esse poder, a gente sabe que a gente pode muito, e conquistar grandes coisas. É isso. Maravilhosa. Então você volta aqui para o Ah, lançamento do projeto agora em 2026. Não com sabemos quando, certeza, mas vai ser em 2026. com Aí a gente certeza. volta para falar muito sobre esse projeto. Muito E é muito obrigada. gostoso a gente poder falar sobre essa concepção, né? Sobre É, por que que esse projeto está sendo construído e a gente fez isso. E é. aí você volta aqui, Muito obrigada, tá? Dani. Obrigada a você. Agradeço pelo espaço, te desejo muito sucesso, um Obrigada. 2026 aí de muitas entrevistas Oh, adoro, transformadoras adoro. e muitos projetos aí que possam alavancar, impulsionar também outras mulheres, outros É. empreendimentos. Os Muito homens obrigada. E os também. homens Em também. minoria, tá, pessoas, mas também. Então, Obrigada. essa é a Daniela Andrade, eu empreendo há 30 anos divulgando marcas e conectando pessoas, divulgando negócios e conectando pessoas. Eu quero muito que você esteja acompanhando a gente por aqui no YouTube e esteja sabendo de tudo que a gente tem trazido para cá e todas as entrevistas, todas as pessoas. Também acompanhar um pouquinho lá do nosso dia a dia lá no @Daniela Andrade Comunicação e o nosso Instagram, Sua Rede Utilitar, que é um Instagram novo que a gente está colocando lá um pouquinho do que é a Utilitar, né? E do que foi a Utilitar, porque a gente também está contando a nossa história. Estamos finalizando o 45º episódio do UtilitarCast e continua acompanhando a gente.